E aí, rapaziada, vamos falar agora de queda livre e de lançamento vertical. Quando a gente tem qualquer objeto e o abandona no ar, a velocidade inicial dele é zero, ele foi abandonado. Uma coisa é eu tacar para baixo, tacar para cima, né? Que aí é lançamento vertical, por exemplo, tacar para cima. Mas aqui não. A maioria dos exercícios que vem de vestibular, o ERG, ENEM, é o que a gente está preocupado, abordam queda livre. Então, a velocidade inicial do cara é zero. Vou anotar aqui, ó, velocidade inicial, zero. E aí, a partir disso, ele começa a acelerar. Move é um movimento uniformemente variado. Qual é a vantagem de um exercício de queda livre em relação ao exercício de trecho horizontal? No trecho horizontal, tu tem que descobrir qual é a aceleração, que, sei lá, um fio tá fazendo, ou não sei o quê. Aqui não. Qualquer exercício de queda livre, a aceleração é 10. É a gravidade que é a aceleração responsável pelo aumento, né, da velocidade de um corpo que está caindo. Então aqui, ó, a gravidade sempre aponta para baixo, tá? E o valor da gravidade, né, isso aí é 9,8, vamos botar 10, é o padrãozinho, o módulo da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Gravidade é um vetor, é uma aceleração, tem direção, vertical, sentido para baixo. A gente pode escrever g igual a 10 ou o módulo do vetor gravidade é igual a 10, mas aí eu acho que é bobagem. G igual a 10, tá? A aceleração que faz a gente cair, 10 metros por segundo ao quadrado. Aí o que a gente interpreta dessa unidade? A cada segundo, a velocidade de um corpo em queda aumenta 10 metros por segundo. Então, se a velocidade inicial do cara é zero, depois de um segundo, bora CP2, depois de um segundo, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Excelente. E depois, a velocidade aumenta mais 10. Repara que ele andou um pouquinho, agora vai andar mais. Vamos lembrar de novo da média? Quando o intervalo de tempo é igual, a gente pode fazer velocidade média tirando a média das velocidades. Se a velocidade era 0, passou a ser 10, a velocidade média foi 5 metros por segundo. Então, nesse primeiro segundo, a gente andou, né, qualquer corpo em queda livre, anda 5 metros no primeiro segundo. São 5 metros daqui para cá. Vou escrever de preto aqui, ó, 5 metros. Perfeito? E depois, professor? Bom, a velocidade não aumenta 10 metros por segundo a cada segundo? 0, 10, a velocidade depois de 2 segundos, 20 metros por segundo. E depois, 30, 40, a gente só acelera, fica cada vez mais rápido. Essa é a velocidade. Beleza. Se a gente fizesse um gráfico, a aceleração versus tempo, fixa 10 metros por segundo ao quadrado. 10, fixa. Se a gente fizesse um gráfico de módulo de velocidades, a velocidade vai aumentando. 0, 10, 20, 30. E a posição é uma parábola, lembra? Posição no move é uma parábola. Bom, e aí, professor? Andou 5 metros no primeiro segundo. Depois, do 10 para o 20, a velocidade média foi 15. A gente andou 15 metros. Tá vendo? Vai caindo, vai ficando cada vez mais rápido. Não faz sentido você falar que o cara vai caindo a 5, 5, 5. Não, o cara tá no embalo. Ele sempre vai andar mais. Se ele andou 5 no primeiro segundo, ele caiu 15 no segundo. Já são 20 metros de queda no total. E depois, do 20 para o 30, a velocidade média é de 25 metros por segundo. O cara vai cair 25 metros no terceiro segundo, né? Primeiro segundo, no terceiro segundo, ele vai cair mais 25 metros. Qual é a altura total até agora? 45. E depois, mais um segundo, entre 30 e 40, a média é 35. Ele vai cair mais 35 metros. Jesus! Muita coisa. No total está dando quanto? Está dando 80 metros, né? Então, qualquer queda de 4 segundos são 80 metros. É um prédio, 80 metros, são 4 segundos de queda livre. Bastante coisa. Não tem, acho que você percebe que tem uma progressão aritmética de razão 10, né? 5, 15, 25, 35. A cada segundo, a gente anda 10 metros a mais. E essas são as informações. A gente consegue velocidade, aceleração, queda livre, toda destrinchada. E aí, e se fosse, por exemplo, assim, o cara vai dar, essas alturas a gente conhece. Se a altura tem 20 metros, são 2 segundos de queda. Se a altura tem 40 metros,
45, né? São 3 segundos de queda. E se na questão falar o seguinte, tem um prédio de 60 metros, quanto tempo leva para cair? São as questões que caem, direto. Relação de altura e tempo. A gente sabe que quanto maior a altura, maior o tempo. E a altura é deslocamento. Se é parábola, é porque é x ao quadrado, né? O tempo ao quadrado. Como é que a gente relaciona isso? A altura de queda vai ser igual, no planeta Terra, a gravidade vale 10. Então, se a gente lembrar lá da equação S igual a S0, V0T a T2 sobre 2, aquela equação enorme do sorvetão, a gente consegue melhorar um pouquinho isso. Vamos lá botar, vou falar ΔS, ao invés de S igual a S0, ΔS é igual a V0T mais AT2 sobre 2. Essa é a equação que você me dando o tempo, eu sei o quanto ele andou. É a equação horária da posição no MOVE. Isso é um MOVE, queda livre é um MOVE. Bom, o ΔS vira altura, né? Você pode deixar ΔS? Pode, claro. A velocidade inicial é 0, 0 vezes qualquer coisa, esse termo some. E a gravidade é 10, 10 sobre 2, 5. Então, olha como é que fica simples a equaçãozinha, eu uso para todos os exercícios de queda livre. H igual a 5T2. Você me dá a altura, eu sei o tempo de queda. Você me dá o tempo, eu sei a altura. Vamos a um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, horrível. Vamos ver aqui. Quando o tempo é 1, por exemplo, 1 ao quadrado vezes 5, eu sei que são 5 metros de queda. E depois de 2 segundos, 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Então eu sei que quando o tempo é 2, ele já caiu 20 metros, 5 e 15. E depois de 3 segundos, 3 ao quadrado é 9, vezes 5, a altura em 3 segundos vai dar 45. E aí você pode ir testando. H igual a 5T2. Falou de queda livre, H igual a 5T2 vai te salvar. Bom, o lançamento vertical é o oposto. A queda livre, eu largo algo e o objeto cai. O lançamento vertical, eu tenho que tacar essa parada para cima. Tem que ter uma força envolvida ali, ele vai ter uma velocidade inicial. E por que ele não vai acelerando, ele vai freando? Porque a gravidade está contra ele. Lembra, quando a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, a velocidade aumenta. Aqui, a gravidade aponta para baixo, né, como sempre, e a velocidade está para cima, está oposta. Então, a gravidade vai frear esse cara. Então, ele começa no embalo e... Quando ele chega na altura máxima, a velocidade final é 0. Mas as proporções são exatamente a mesma. Você vai inverter. Então, vamos supor que são 3 segundos de movimento. Se forem 3 segundos de movimento, aí eu já sei que no primeiro segundo ele andou 25 metros. Depois, ele está freando, está diminuindo. Ele vai ter andado 15 metros e depois 5 metros. É exatamente ao contrário. 5, 15, 25, está caindo. Aqui, quando está subindo, 25, 15, 5. E a equação é a mesma. O mesmo tempo que a gente leva para tacar algo para cima é o tempo que ele leva de retorno. Qual é a velocidade inicial desse cara? Se são 3 segundos de queda, a velocidade inicial tem que ser 30 metros por segundo. Repara só, 30. Aqui a velocidade é 20, aqui é 10, aqui é 0. Ele parou. 3 segundos para subir, 3 para poder descer. Tempo de voo, 6 segundos. Se ele começa com velocidade de 30, vai a 20, 10, 0, depois ele retorna. Então ele vai a 10, 20, 30. Ele volta para a mão com 30 metros por segundo. E um último detalhe é o gráfico velocidade-tempo desse cara. Repara só, ele começa com velocidade de 30, aí depois vai 20 e para. Chegou até lá em cima. Esse é o gráfico. Ele começa com velocidade de 30 e depois de 3 segundos ele chegou lá em cima. Agora, e como é que a gente bota o retorno? A gente já discutiu um pouquinho isso em sala. Como é que a gente mostra retorno? Retornar é velocidade negativa. Então, vai vir aqui para baixo. Velocidade negativa. Ele sobe com velocidade de 30, quando ele volta, aí vai ficar menos 10, menos 20, menos 30. O retorno a gente sempre mostra com velocidade negativa. Depois, e aí o tempo 6 segundos. Ele chegou até onde eu queria. Rapaziada, abraços e bons estudos.